Olá, gente, tudo bem? Sou Érica Portugal, da Casa Harmonizada, trazendo uma pílula de harmonia para o nosso dia de hoje. Hoje eu queria falar um pouco, vocês vão me ouvir falar muito aqui nesse canal sobre os nossos corpos, nossos vários corpos, e hoje eu queria falar um pouco sobre um corpo bem especial nosso, que é um corpo bem sutil que está ligado à nossa espiritualidade, que é esse nosso corpo espiritual. Por que eu vou falar sobre isso num canal que chama Casa Harmonizada? Porque se você não assistiu lá o meu vídeo de introdução, eu digo que eu gosto de trabalhar a partir de mim e com os outros, casas e vidas. Então eu não tenho como trabalhar o externo se eu não trabalhar o interno. E o interno, hoje em dia, principalmente das pessoas, está muito mexido, está muito alterado, está muito desequilibrado, muito desarmonizado. E quando dentro está desarmonizado, a gente começa a desarmonizar fora. E quando eu digo fora, não digo só nas nossas quatro paredes, não. A gente desarmoniza relacionamento, a gente desarmoniza saúde, a gente desarmoniza tanta coisa profissionalmente, né? Porque a vida é como se fosse um grande carrossel, onde cada carrinho é uma área da minha vida. E quando tem um desses carrinhos que está meio desequilibrado, ele vai paulatinamente desequilibrando muitas vezes os outros. Agora, quando o centro desse carrossel, que é o meu centro, ele está desequilibrado, aí é muito pior, porque aí eu desequilibro todas as áreas de uma vez só. Quando eu não tenho equilíbrio interno, quando eu não tenho esse eixo central firme, eu acabo atrapalhando as minhas outras áreas. E aí isso gera muita coisa, isso pode gerar doença, isso gera depressão, isso gera preocupação, ansiedade, enfim, a lista é imensa. Então hoje eu queria falar um pouco desse nosso lado espiritual, dessa nossa espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade não tem nada a ver com religião. A religião pode, sim, e muito, trabalhar a minha espiritualidade. Mas existe espiritualidade independente de religião. Existem pessoas extremamente religiosas que não são espiritualizadas. Existem pessoas extremamente espiritualizadas que não têm nenhuma religião. Então, os dois podem andar juntos ou podem andar separados. Depende de cada um. E quando eu falo em espiritualidade, quando eu falo nesse eixo central, eu gostaria de fazer um questionamento. Perguntar como é que você tem cuidado do seu lado espiritual. Porque assim, o nosso físico, se eu parar hoje de comer, se eu parar hoje de beber água, amanhã eu já sinto. É imediato. Se eu parar hoje à noite, amanhã eu já sinto de manhã. Quando eu faço um jejum prolongado, né? E por que eu acho que quando eu não alimento o meu corpo espiritual, o meu lado espiritual, eu não sofro as mesmas consequências, só que de maneira diferente? Ou seja, eu posso não ficar fraca fisicamente, mas eu fico fraca espiritualmente. E quando é que eu sinto a fraqueza espiritual? A partir do momento em que vem as tempestades, em que vem as turbulências da vida. Porque tem uma frase que diz que quando a maré está boa, qualquer barquinho à vela navega bem. E é verdade. Agora, na maré mexida, só navega bem quem está preparado, quem sabe. E como é que eu me preparo? Trabalhando esse meu eixo, trabalhando a minha espiritualidade, trabalhando esse ser que existe dentro de mim, que habita dentro de mim, que está aqui só para me ajudar, só para me deixar mais forte, só para me conduzir. Quando eu não faço isso, eu desando. Eu desando em várias áreas, eu desando em várias coisas. Então, muita gente me pergunta, Érica, como é que você pode falar que numa situação de estresse, numa situação de algum problema grave, a pessoa consegue manter a paz? É fácil? Não, é pouco fácil, mas é possível, desde que eu trabalhe isso diariamente. Então, se eu quero correr uma maratona, eu não vou amanhã sair correndo 42 quilômetros. Eu vou amanhã fazer um programa, primeiro um planejamento. Depois eu vou começar a caminhar. Daqui uma semana pode ser que eu consiga correr 1 minuto. Daqui 2 semanas, 2. Enfim, para eu chegar nesses 42 quilômetros, eu vou levar um tempo. Então, trabalhar a espiritualidade é a mesma coisa.
Eu decido que eu vou trabalhar minha espiritualidade meditando todo dia. Eu medito amanhã 3 minutos, não acontece nada. Eu medito depois da manhã 3 minutos, não acontece nada. Daqui uma semana eu estou meditando 5 minutos, não acontece nada. Daqui um mês eu estou meditando 5, 10 minutos, não acontece nada. Mas, de repente, alguma coisa acontece na minha vida e eu percebo que eu reagi de uma maneira diferente. Que eu reagi de uma maneira mais saudável. Que eu reagi de uma maneira mais serena, ou que eu consegui aplicar resiliência, ou que eu trabalhei empatia, ou seja, eu percebo que algo mudou. Então, eu só vou alcançar um crescimento espiritual, eu só vou alcançar um crescimento desse meu eixo central a partir do momento em que eu sentar e resolver, decidir, porque na vida tudo é decisão, eu decidi que eu preciso trabalhar esse meu eixo, que eu preciso trabalhar minha espiritualidade, que eu preciso ter esse momento diário de alimentar o meu lado interior. Porque se eu não fizer isso, não tem jeito. Quando chegar uma situação difícil, vai me pegar desprevenida, vai me pegar despreparada e eu não vou conseguir fazer nada. Então, o mesmo exemplo da corrida é o exemplo da academia. Eu não chego lá amanhã já carregando 20 quilos. Eu começo carregando 2, 3, 4, 5, vou aumentando. De repente eu carrego os 20 quilos. Agora, joga um peso de 20 quilos de repente na minha mão se eu não estou me trabalhando. Esse peso eu desabo com ele. Então, é isso que acontece quando chega um problema e eu não estou me trabalhando. Se eu estou me trabalhando, quando esse problema for jogado no meu colo, na minha cabeça, eu vou ter força para segurar. Agora, se eu não me trabalho, eu não vou ter. Então, esse primeiro momento é só uma reflexão para a gente pensar como é que eu estou trabalhando o meu lado espiritual. Como é que eu estou trabalhando o meu eixo central. Se é que eu estou trabalhando. Se não, hoje é um ótimo dia para eu sentar e criar um plano de ação para trabalhar esse meu lado interior. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre maneiras de trabalhar a nossa espiritualidade, de trabalhar o nosso centro. Por hoje a gente fica com a reflexão, fica com essa pulga, com esse grilo falante, perguntando como é que eu estou ou não estou trabalhando meu eixo central, a minha espiritualidade. No mais, um grande beijo e até mais.